Nesse vídeo, você vai entender as particularidades dos rins dos animais domésticos e, sabendo disso, você vai entender como identificar cada um deles. Então, bora lá! Normalmente, quando a gente quer desenhar um rim de uma forma básica, a gente costuma fazer ele no formato de um feijão. Então, essa seria a forma básica de um rim. Não são todos os animais domésticos que têm esse formato de feijão. Então, isso daqui vale para o cão, para o gato e para os pequenos ruminantes. Então, eles vão ter um rim semelhante a esse. O que a gente pode identificar nesse rim? Então, aqui existe uma margem lateral e do lado oposto existe aqui uma margem medial. Nessa margem medial existe uma região em que a gente chama de hilo renal. É nessa região onde terão estruturas passando por aqui. Então, a artéria vai estar entrando por essa região, a veia vai estar saindo, o ureter também, inervação, etc. Então, é nessa região do hilo renal onde acontece a passagem dessas estruturas. Além disso, aqui a gente tem uma extremidade cranial ou polo cranial, também é bem comum de ser falado, e aqui a extremidade caudal, também conhecido como polo caudal. Então, margem lateral, margem medial, onde existe aqui o hilo renal, que seria essa cunha que se forma nessa região, extremidade cranial, extremidade caudal. Se a gente fizesse um corte nesse rim para observar a parte interna dele, então um corte que dividisse ele no centro, o que a gente observaria? O parênquima renal ele é dividido em duas regiões que é bem fácil de identificar. Então, externamente, a gente teria aqui o córtex renal e na região mais interna estaria aqui a medula renal. Na medula renal existem em alguns animais essa formação aqui de algumas pirâmides. Então, essas pirâmides possuem, no final dela, próximo dessa região mais medial do rim, uma papila, que é a papila renal, e essa papila vai se encaixar no cálice renal. Então, a pirâmide renal que fica na medula, junto do seu córtex associado, vai formar aqui um lobo renal. Então, existem alguns animais com esse arranjo aqui, então, formando diversos lobos renais, e em outros animais, essa região medular ela acaba se unindo, formando uma massa única, e essas papilas renais também se juntam, se fundem, formando aqui uma crista renal. Então, são esses dois tipos de arranjos. Nos animais que mantêm essas pirâmides, a gente chama esse rim de multipiramidal ou multilobar. E nos animais em que toda essa massa medular se junta, aí sim a gente chama de um rim unilobar ou unipiramidal. Mas, independentemente disso, como no desenvolvimento embrionário existe em todos os mamíferos uma fase em que esse rim ele é multilobar ou multipiramidal, a arquitetura de um rim unilobar ela carrega algum resquício desse estágio embrionário em que aquele rim foi multilobar. Então, agora vamos identificar o rim de cada espécie e entender as particularidades de cada um. Então, esse rim aqui com o formato de feijão, o formato clássico, é o rim de um cão. Então, no cão, a gente consegue identificar as mesmas estruturas. Então, aqui eu tenho a margem lateral, a margem medial, onde existe aqui o hilo renal com as estruturas passando, a extremidade cranial, a extremidade caudal, e ainda aqui existe uma superfície dorsal e, opostamente a essa superfície, a gente tem a superfície ventral. Já nesse corte, a gente consegue identificar a região do córtex externamente e internamente a gente tem a região da medula renal. Então, essa medula renal nos cães, ela forma essa massa única e aqui a gente tem a formação, a união daquelas papilas renais formando o que a gente chama de crista renal. Então, ele é um rim unilobar e ele também é um rim que externamente ele possui uma superfície lisa. O rim dos gatos, ele é muito parecido com esse rim aqui, mas ele é um pouco mais arredondado, mas também é um rim com a superfície lisa e também é um rim unilobar ou unipiramidal. Então, esse rim é um rim que possui as margens e as estruturas que a gente observou, margem lateral, margem medial com o hilo renal e as estruturas passando, extremidade cranial e extremidade caudal, superfície dorsal e opostamente a superfície ventral.
Só que esse rim, comparando com o rim do cão, ele é um rim um pouco mais achatado e um rim mais alongado. E aí é uma diferença que a gente observa externamente entre o rim de um suíno, que é esse daqui, e o rim de um cão, que é esse anterior que a gente observou. Só que ao realizar um corte nesse rim e observar o parênquima renal, a gente identifica aqui córtex renal e internamente a medula renal. Só que a medula renal revelam aqui essas pirâmides, mostrando pra gente então que é um rim multipiramidal ou multilobar. Então, ainda que externamente sua superfície seja lisa, internamente ele mostra uma arquitetura que carregam aí essas pirâmides na região medular. Então, portanto, um rim multipiramidal. Esse outro rim aqui é o rim de um pequeno ruminante. Então, a superfície é uma superfície lisa, assim como esses outros dois, então assim como o rim dos cães e assim como o rim dos suínos, só que internamente ele não apresenta as pirâmides renais. Então, ele é um rim unilobar ou unipiramidal. E agora dois rins bem diferentes, mas antes de explicar de quais animais são esses rins, não esquece de se inscrever no canal e dar like nesse vídeo. Essa imagem representa os dois rins de um equino. Então, aqui a gente tem o rim direito e aqui o rim esquerdo. Então, a superfície dele é uma superfície lisa. Internamente não possui pirâmides renais, então também é um rim unilobar ou unipiramidal. Só que o formato desse rim direito ele é bem característico. Então, ele tem um formato aqui de um coração. E por isso vocês podem ouvir o termo cordiforme, que é em forma de coração. Então, o rim direito tem esse formato de coração e o rim esquerdo ele é parecido ou com formato de feijão ou um formato piramidal ou meio triangular. E esse rim aqui é o rim de um bovino. Então, o rim do bovino ele é um rim ovalado e externamente ele não possui a sua superfície lisa. Externamente, esse rim ele possui fissuras. E isso daqui marca pra gente cada lobo renal. Quando a gente faz um corte para observar o parênquima renal, então aqui existe a região do córtex renal, internamente a medula renal, e aqui na medula renal, então, a formação das pirâmides renais. Então, ele é um rim multipiramidal ou multilobar, e externamente essas fissuras demarcam cada lobo renal. Então, o que mostra pra gente que é um rim multipiramidal é, na verdade, ter as pirâmides na medula renal, só que externamente aqui a gente já consegue delimitar cada lobo renal por conta dessas fissuras. Então, agora um resumo das particularidades do rim de cada um dos animais domésticos. Com exceção do rim dos bovinos, todos os outros animais domésticos, ou seja, aqui o cão, o rim do cão, o gato também, que não tem aqui uma imagem representada, suíno, pequeno ruminante e o rim dos equinos, todos eles possuem a superfície lisa. Então, o rim que possui essas fissuras demarcando os lobos renais é o rim dos bovinos. Todos os outros possuem uma superfície lisa, independentemente de ser multilobar ou unilobar. O rim dos cães, dos gatos e dos pequenos ruminantes possuem um formato semelhante a um feijão. O rim dos suínos, ele é mais alongado e mais achatado. O rim dos equinos, o rim direito é cordiforme, tem um formato de coração, e o rim esquerdo, ele é parecido com um feijão e às vezes um formato meio triangular, meio piramidal. E o rim dos bovinos é um rim com formato oval, mas lembrando que a superfície possui as fissuras, mas o formato dele é um formato ovalado. E observando o parênquima renal, o que a gente consegue identificar? O rim dos cães, dos gatos, dos pequenos ruminantes e dos equinos são rins unilobares, ou seja, eles não possuem pirâmides renais, ainda que dentro da sua arquitetura exista alguma semelhança com um rim multilobar, lembrando lá que no desenvolvimento embrionário, todos eles passam por um estágio de um rim multilobar, então por isso a arquitetura dele muitas vezes carrega esse resquício de um rim multilobar. Mas tanto o rim do cão, gato, dos pequenos ruminantes e dos equinos são rins unilobares. E os rins dos suínos e dos bovinos são rins que possuem as pirâmides na região da medula renal. Então, as pirâmides renais, junto com o córtex associado, forma o que a gente chama de lobo renal. Então, são rins multilobares ou multipiramidais, tanto o rim dos bovinos
como o rim dos suínos. São rins multilobares, apesar da superfície dele ser uma superfície lisa. Então, houve ali uma junção na região do córtex, mas ainda assim existem as pirâmides na região medular e por isso são rins multilobares. E aqui um resumo em forma de tabela. Então, a superfície do rim dos cães e dos gatos é uma superfície lisa, o formato do rim deles se assemelha a um feijão e a estrutura é unilobar. O rim dos equinos também tem uma superfície lisa, com um formato cordiforme, o rim direito, e o rim esquerdo um formato de feijão ou mesmo um formato mais triangular ou mais piramidal. E também é um rim unilobar. Nos pequenos ruminantes, os rins também apresentam uma superfície lisa, também possuem um formato de feijão e também são rins unilobares ou unipiramidais. Nos bovinos e nos suínos, os rins são multilobares. Então, nos bovinos, externamente existem fissuras, então por isso a superfície é lobada ou possui fissuras. O formato é um formato oval e, como eu já disse, um rim multilobar. E os suínos, apesar de ser um rim multilobar ou multipiramidal, a superfície dele é lisa, porque houve uma fusão da região do córtex renal, mas que essa fusão não aconteceu na região da medula, então mantém aí as pirâmides renais e, portanto, mantém essa arquitetura ou essa estrutura de um rim multilobar. E o formato do rim dos suínos é um formato achatado. Então, com esse resumo, é possível identificar o rim de cada espécie, sabendo a superfície dele, então se é uma superfície lisa ou uma superfície regular, com a lobação que externamente a gente observa através das fissuras nos rins dos bovinos. Com o formato, a gente consegue observar se é um rim em formato de feijão, se é um rim em formato de coração, ovalado ou achatado. E a estrutura, que aí precisaria observar a região interna, ou seja, a região do parênquima renal. Aí a gente consegue definir se tem as pirâmides na medula renal, então, portanto, seriam os rins multilobares ou multipiramidais, ou se não existem essas pirâmides e houve uma fusão da região da medula renal, então são os rins unilobares ou unipiramidais. Então, espero que esse vídeo ajude a entender e a identificar o rim de cada uma das espécies domésticas.